cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fé e Tulipas. É uma grande alegria ter você aqui pra gente estar tendo uma conversa maravilhosa com a Jenna Ellis. Ela é uma cristã advogada constitucional que ficou bem conhecida por ter feito parte do time jurídico do presidente Donald Trump. E também ficou conhecida pelo caso que ela defendeu o pastor reformado John MacArthur em um caso que eles processaram o estado da Califórnia. E ela vai contar um pouquinho pra gente sobre essa história durante a entrevista. Ela também foi professora universitária de Direito, ela é escritora e também apresentadora do programa de rádio The Jenna Ellis Show, que também passa em rádio nacional. E nessa conversa ela vai estar falando pra gente sobre dicas práticas de como nós podemos estar como cristãos engajando em meios de direito, em meios legais, em meios culturais, a importância disso e também questões de como que nós podemos influenciar outras pessoas, mesmo não tendo milhões de seguidores nem nada disso, e também como que a gente pode, mesmo com amigos, com famílias, estarmos levantando e nos posicionando como cristãos. Então ela trouxe muita sabedoria para nós nessa conversa, me abençoou tremendamente e eu tenho certeza que vai fazer o mesmo por você. Então tenha certeza de assistir porque eu tenho certeza que você vai amar. Então, Jenna, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Jenna, thank you so much for being here with us today. Oh, it's my pleasure, Rebecca. Thank you so much. É meu prazer, Rebeca. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, para a gente começar, você pode contar um pouquinho sobre você mesma e do seu trabalho como advogada? And so we can start, would you mind just sharing about yourself and your work as a lawyer? Yeah, so I wanted to be a lawyer since the time that I was 14. There is never too young of an age that God can show you the path that He has for you. Sim, claro, eu quis ser advogada desde quando eu tinha 14 anos. Na verdade, não existe nenhum momento em que seja cedo demais para Deus já te mostrar o caminho que Ele tem para você. And when I knew I loved law at the age of 14, I had no idea what God would have in store for me, but my life verse has always been Isaiah 6:8, which is, "Here I am, Lord, send me." Olha, quando eu comecei a me interessar por direito, na verdade eu não fazia ideia do caminho que Deus teria para mim pela frente. Mas o meu versículo bíblico que sempre guiou a minha vida foi Isaías 6:8. Eis aqui estou eu, Senhor, envia-me a mim. And we see in scripture that when the prophet Isaiah was looking around at the culture of his day and all of the people who weren't standing for the truth, his heart was to say, Lord, please send me to do the work that you have for me. And that has always been my life's passion as well. E nesse versículo nós vemos, por meio do contexto, que o profeta Isaías sabia que estava numa época e num período em que muitas pessoas não tinham essa disposição de se levantar pela verdade, mas ele sempre quis poder estar advogando os princípios certos e ele se prontificou, Senhor, eu estou aqui. E essa também sempre foi a minha paixão. So I intended to go into law for prosecution and then ultimately criminal defense, but I started loving the Constitution and also was the American Constitution, and was very upset at how law school teaches that morality is arbitrary, where we know from scripture that morality is God-given and there are bright lines that cannot be changed at all. E aí, quando eu comecei a estudar direito, eu comecei também a me interessar por questões de defesa legal e outras questões dessa natureza. Mas quando eu entrei na faculdade de direito, eu já tinha me apaixonado pela Constituição americana, mas depois comecei a ficar também muito triste com a maneira como as pessoas tratavam a moralidade, achando que não existia verdade absoluta, que não existia um padrão para a moralidade, quando, na verdade, pela Escritura, nós sabemos que Deus dá a moralidade, que a moralidade é dada por Deus. So through law school and after, I wanted to create an argument that was legally based, not just faith-based, because we know from the Bible
that our rights are God-given, and that's the premise of the American Constitution. But I didn't want to just have a faith-based argument that people could reject. I wanted to have a legal one, so I started focusing on constitutional law. E quando eu comecei a avaliar isso, eu queria ter um argumento para essa posição, não só baseado na fé, mas também baseado no direito, legalmente baseado, porque eu sabia que Deus tinha dado esses direitos para a gente, Deus é que dá a moralidade, dá os princípios, mas algumas pessoas podem rejeitar esses princípios. Mas se eu tiver uma base constitucional, uma base legal para defender essa posição, aí as pessoas tendem a avaliar isso e aceitar esse argumento, porque essa foi a premissa da Constituição americana, a premissa de Deus. E foi com base nisso que eu comecei a me interessar na área do direito constitucional. And so I ended up writing a book that's called The Legal Basis for a Moral Constitution. And it's not just about the American Constitution, but how all of law is God-given and inherently, intrinsically moral. And through that, I've had so many opportunities to advocate for truth and then ultimately in recent years work for the President of the United States, which has been amazing. Olha, e realmente, depois disso, eu tive a oportunidade de escrever um livro a partir desses estudos chamado A Base Legal para uma Constituição Moral, e nele eu avalio não só a Constituição americana, mas como realmente toda a lei, todo o direito é dado por Deus. É concedido por Deus a base da moralidade. E por conta disso, abriram-se várias oportunidades para eu defender a verdade, defender princípios bíblicos, princípios cristãos, em vários locais, em várias oportunidades, e chegou até mesmo a abrir um caminho para eu poder advogar para o presidente dos Estados Unidos há alguns anos atrás. Uau, incrível! E você também, como a gente já pôde ver, é uma forte crente no Senhor Jesus. Então, você pode contar um pouco sobre a sua história de conversão, o seu testemunho de como você chegou a Cristo? And Jenna, as you said, you're a Christian and this has been the basis for your career. So would you mind just sharing with us your testimony and how you came to know Christ? Of course. So I was very blessed to be raised as a Christian. I was homeschooled by my parents all the way through. But of course, going through law school really made me have to confront and understand, what do I truly believe is truth, and what I truly believe God says. So that really shaped me very much going through law school. Com certeza, eu realmente fui criada num lar cristão, então eu fui muito abençoada por ter tido essa criação com base cristã e estudei domiciliarmente, né, no homeschool durante toda a minha educação, mas depois, quando eu cheguei na faculdade de Direito, foi aí que eu tive alguns confrontos maiores com relação à minha fé. E ali eu tive realmente que confrontar cada aspecto, analisar com detalhes as questões da minha fé cristã, mas depois disso eu me tornei ainda mais forte, mais firme nessa minha crença, que foi a base para todo o restante do que eu fiz. And as the Bible talks about, when we go through so much and it's our journey of faith, there have been moments in my life that I have had to stand firm and speak truth and really determine, what do I believe and how has God been faithful to me? And so my testimony really has been to stand firm, and as the Lord has been faithful to me, I have to continue to be faithful for him. So my faith has gotten so much stronger as I've gotten older. Olha, e realmente o ponto dessa minha jornada sempre foi a de ficar firme, me levantar pela verdade, defender o que é certo. Ao passo que a nossa jornada vai se desenvolvendo, a gente vai solidificando alguns princípios, alguns aspectos que acabam se tornando os temas da nossa vida. E esse realmente se tornou o tema da minha vida. Esse de defender o que é verdadeiro, defender aquilo que é certo. Ao passo que eu fui ficando mais velha, na verdade, esses princípios se tornaram ainda mais firmes na minha vida. A minha fé se tornou ainda mais forte. And one of the things also that I've learned is that the Bible speaks to the principles of every situation that we could possibly encounter. And so the longer that I have remained in politics, in media, have had to confront some very difficult situations, I find strength in knowing that truth never changes, God never changes,
and his faithfulness will continue. I just have to continue to run my race with faith. And ultimately, he is my only audience. And so I've been so blessed having been raised as a Christian, but then to deepen my faith through all of these circumstances that have been presented. Olha, e realmente se tornou um desafio muito grande ao longo dessa minha carreira, o avaliar várias situações, circunstâncias difíceis de lidar. Eu fiquei muito feliz de poder avaliar que a fé cristã, a Bíblia, o Senhor, a fé realmente explica várias situações dessas, como eu deveria lidar com elas. E ela realmente foi a base para eu ver como lidar com situações difíceis na área de política, na área da mídia, de relações públicas, porque nesse mundo nós temos que defender a verdade, mas muitas vezes as situações são extremamente complicadas. E eu encontrei consolo e conforto sabendo que nós temos um Deus da verdade, um Deus que defende aquilo que é certo e que está ali para nos amparar. Então, realmente, eu só consegui fazer isso por conta da minha fé. And I think God has really given me an amazing platform to speak truth. And so as I continue on my podcast, The Jenna Ellis Show, and continue to speak truth on social media, having this conversation with you, I always think that this is the Lord's. Everything that I do, I have to be faithful to continue to speak the truth, no matter what comes, whether I'm censored, whether I get a lot of hate for it, it doesn't matter, because at the end of the day, I stand firmly with him. Olha, e realmente, ao passo que eu continuo essa jornada, quando eu vou falando a verdade em vários lugares, por exemplo, no meu podcast, o show da Jenna Ellis, ou nessa entrevista, por exemplo, ou em várias outras aparições na mídia, eu realmente tenho que defender a verdade, me posicionar, mas eu posso ser censurada, eu posso acabar sendo muito odiada por conta desses princípios e dessas convicções, mas no final das contas eu não me importo com isso, porque, como eu até tinha dito anteriormente, eu só tenho uma plateia de uma pessoa só, o Senhor. Eu sei que isso tudo aqui é do Senhor e eu tenho essa convicção de que Ele está no controle dessas coisas. Amém, isso é maravilhoso para a gente ter em vista. E você, sendo um grande exemplo disso, você pode também trazer para a gente sobre qual que é a importância de cristãos estarem engajando, entrando nas esferas tanto de questões de direito e de política? And Jenna, you're a huge example of this. So can you share how can Christians and what is the importance for them to engage in legal spheres in law and politics? That's a great question. And everything that we do, whether it's here in America or in any other country, wherever God has placed you, it always matters that you engage in your culture and that you continue to stand up for truth. Law touches and concerns everything that we do, and we have to be responsible for our communities and to make sure we are continuing to protect the rights that God has given us. Olha, essa é uma pergunta excelente e realmente isso é algo muito importante para nós estarmos fazendo. Na verdade, se envolver, seja na questão do direito ou da política, é muito importante que os cristãos, seja onde quer que eles estiverem, seja aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, em qualquer outra cultura em que você esteja, é muito importante que você possa se envolver na sua cultura para poder falar a verdade, se levantar e defender os princípios verdadeiros. Porque o cristão tem esse chamado de fazer essas coisas da maneira certa, baseada nos princípios de Deus. E eu realmente acho que o direito se envolve e se relaciona com todos os aspectos da nossa vida, todos os aspectos da nossa cultura. E acredito que é muito importante que nós estejamos nessas áreas influenciando. And while the United States Constitution recognizes that our rights come from God, our creator, that's true across any culture, any government system. And so one of the things that the Christian worldview and the truth of the Bible teaches is that all humans are made in the image of God and have inherent dignity and worth. And so we have to make sure that we are protecting the truth and that whatever our government system is doing that is moral or immoral, we are part of
always making sure we champion truth. Olha, e mesmo que, por exemplo, na Constituição Americana esteja bem explícito o princípio de que todas as leis e todos os direitos são derivados e concedidos por Deus, nós sabemos que em todos os países, em todas as culturas, em todas as constituições, todos os governos, todos eles derivam a sua autoridade e a verdade de Deus. Então, você pode, seja em que país você esteja, você pode defender os princípios da verdade, você pode se levantar para defender aqueles princípios que são morais. Quando um governo faz algo que é moral ou algo que é imoral, o cristão tem o dever e tem a oportunidade de poder se levantar e defender aquilo que é certo, defender aquilo que é verdadeiro. And Rebecca, I know you're a law student, and that is wonderful. And there are probably other listeners who are. And even if some people listening aren't law students, they're not interested in politics, you can still be engaged in your culture and in whatever vocation God has given you. Your talents and skills are responsible to Him to make sure you are always advocating for truth. Olha, Rebeca, eu sei, por exemplo, que você é uma estudante de direito e com certeza tem outras pessoas escutando esse podcast que são também estudantes de direito, mas seja você estudante de direito, envolvida nessa área de direito ou política ou não, é muito importante que você saiba que você pode ter uma parte nesse levantar pela verdade. Você pode advogar princípios cristãos, princípios bíblicos e corretos pela verdade, seja onde você estiver, em que contexto você viva, porque isso é algo que todos nós somos chamados a fazer. Uau, isso foi maravilhoso. E também na sua carreira teve um caso ultimamente que ficou bem famoso, então você pode contar um pouco pra gente sobre a história por trás do caso de defender o pastor John MacArthur e também a igreja dele, a Grace Church, no ano de 2020? And Jenna, you also have worked in an amazing case and also one that we should also learn a lot from it. So would you mind just telling us a little bit about the background of the case of defending Pastor John MacArthur in Grace Church in 2020? Yes, this was an experience I never thought I would have. But again, God will use people who are simply willing to stand up and speak truth. So Pastor John MacArthur is the pastor of Grace Community Church in Sun Valley, California. And during the COVID shutdowns, LA County was telling him, you have to close your church. Claro, com certeza. Olha, esse foi um caso que eu nunca realmente imaginei que eu estaria envolvido numa questão dessas. O que aconteceu foi que realmente eu tive essa oportunidade porque as pessoas se levantaram para defender aquilo que era verdadeiro. O pastor John MacArthur é um pastor protestante que tem uma igreja na área de Sun Valley, na Califórnia, e em 2020 ele foi ordenado pelo condado de Los Angeles a fechar a igreja por conta da pandemia do Covid-19. And of course, the Bible teaches that church is essential, that we are commanded as Christians to gather together to worship the Lord and to not forsake the coming together of the assembly, like it says in Hebrews. And so Pastor John said, they may throw me in jail, but I'm going to stand firm and open my church. Olha, e é claro que nós sabemos pela Bíblia que a igreja é essencial, que a igreja ela não é algo opcional, ou se reunir como uma assembleia para louvar e cultuar a Deus. Nós sabemos isso, por exemplo, por conta daquele versículo em Hebreus que nos diz para não abandonar a congregação dos santos. And in America, the government cannot treat churches with more discrimination or disparately from other essential businesses. So Pastor John stood firm and said, if big grocery stores are open, if other things are open in the midst of COVID, church, of course, is constitutionally protected and should be open. E aqui nos Estados Unidos, a igreja ela é protegida legalmente pela Constituição de sofrer qualquer tipo de discriminação entre ela ou qualquer outra organização, qualquer outra entidade pública. Então, se grandes lojas de supermercados, por exemplo, podem estar abertos mesmo durante a pandemia, então
é claro que a igreja também pode ficar aberta. Foi isso que o pastor John MacArthur defendeu. And Pastor John received a lot of criticism for that, saying you're exercising civil disobedience, you're going against the government. But the truth is that California's governor and state officials were actually going against the United States Constitution, which is our highest law of the land. So they were the ones in the wrong. Olha, e muitos cristãos acabaram criticando o pastor John. O pastor John recebeu muitas críticas de outros cristãos falando que ele estava exercitando uma desobediência civil, que ele estava indo contra as orientações do governo e que isso estaria errado. Mas, na verdade, era o governo da Califórnia e os oficiais estaduais que estavam indo contra a Constituição americana. E essa é a maior lei da nossa terra. E eles estavam do lado errado. So the state of California tried to shut down Pastor John's church, tried to evict them from their own parking lot, tried so many legal tricks to get Pastor John to back down, and he wouldn't, because he said the Bible teaches that church is essential. And we sued the state of California, and for a year and a half, it was a very, very lengthy court battle, but ultimately we prevailed, and the state of California and the county had to pay $800,000 in legal fees to the church. Olha, e foi uma batalha difícil. O governo da Califórnia tentou várias armadilhas e várias pegadinhas legais, várias brechas para poderem forçar a igreja a fechar. Então, eles tentaram proibir a igreja de utilizar o estacionamento, por exemplo, tentaram fechar as portas da igreja e várias outras coisas, mas o pastor John MacArthur realmente não quis ceder. E o que se decorreu disso foi um processo que demorou bastante. Ele demorou mais ou menos 1 ano e meio de processos legais para cá, para lá. E o que aconteceu foi que, depois de todo esse trâmite, o estado da Califórnia foi processado. Nós processamos, né, o estado da Califórnia, que eles tiveram que pagar $800 mil em taxas legais para a igreja. It's an amazing story of God's faithfulness, and it's also amazing as a testament to Pastor John's faith, because while we ultimately won the victory, he told me at the very beginning, Jenna, I think you're going to learn a lot about God's sovereignty through this. And he was right. He was willing to stand firm, even if we ultimately did not prevail. Olha, e essa história é realmente uma história incrível do testemunho da fidelidade de Deus ao longo de todo esse tempo. E além disso, na verdade, também é um testemunho para a fé do pastor John, porque ele realmente estava disposto a ser preso e a sofrer caso a gente não vencesse esse caso. Então, por exemplo, ele chegou para mim já bem no início, quando a gente ainda não sabia o que aconteceria, e me falou, Jenna, olha, eu acho que você vai aprender muito sobre a soberania de Deus através desse processo. E ele estava certo. Eu realmente aprendi muito sobre a soberania de Deus, sobre a fidelidade dele. E o pastor John realmente estava disposto mesmo a sofrer todas as consequências caso a gente não vencesse o caso. That's an important point, because it's easy to look back and say, God won the victory for us, and that's wonderful. But we always, as Christians, have to remember we need to do the right thing and trust God with the outcome. Just like Queen Esther in the book of Esther, she was willing to go into the king and argue the truth, what was right. And she said, if I perish, I perish. We need to have that same faith and trust in the Lord. Sim, e esse é um ponto importante para ressaltar, porque agora, depois que tudo aconteceu, é muito fácil olhar lá para o início e ver todo o processo já sabendo que a vitória seria conclusiva, que Deus iria vencer esse caso para nós. Essa é uma história que nos mostra que nós devemos seguir sim o princípio bíblico de ser fiel, de fazer aquilo que é certo e confiar nele para os resultados. Igual o exemplo da rainha Esther, por exemplo, que teve aquela oportunidade de se levantar por aquilo que era certo e ela disse naquele famoso versículo, se perecer, pereci. Esses são exemplos que nos mostram sobre como nós devemos lidar com a nossa fé.
Incrível, é exatamente isso. E como você também tinha mencionado, o pastor John MacArthur, ele teve várias críticas de cristãos dizendo que ele não estava seguindo o princípio bíblico de se submeter às autoridades constituídas por Deus. Então, como que você vê a questão dos limites entre obedecer a Deus e obedecer ao governo? And Jenna, as you mentioned, Pastor John MacArthur got a great number of critics from Christians who thought that he was violating the principle of submitting to the authorities appointed by God. So, how do you see the limits between obeying God and the government? That's a great question. And a lot of Christians will start with Romans 13 and say, because God has ordained the authorities, then that means anything that the government or a person in position of authority tells you, you have to submit to. Sim, essa é uma pergunta excelente. Realmente, muitos cristãos vão começar a partir daquele princípio que nós temos em Romanos 13, falando para nós nos submetermos às autoridades constituídas, e os cristãos vão desenvolver a partir disso, algumas pessoas, a ideia de que qualquer princípio ou qualquer orientação que qualquer pessoa do governo ou pessoa em autoridade der, nós teríamos que obedecer em todas essas situações. And like any other issue, we have to take into consideration the full counsel of God. And the Bible teaches that God is the ultimate authority, and he can delegate some of his authority to leaders and to authorities. But when they are disobedient and violate his truth and his morality, we as Christians submit to God first, not our government. E olha, nós temos que nos submeter ao governo porque Deus delegou um pouco da autoridade dele para o governo para seguir, para estabelecer os princípios que Deus orienta, que Deus constitui. Mas, quando o governo vai contra esses princípios de Deus, vai contra essas orientações da autoridade que, no fim das contas, é concedida por Deus, então o cristão tem o direito de obedecer a Deus e não ao governo, quando ele vai contra os princípios de Deus. And so as Christians, we need to recognize that submission as a term in scripture means recognition of legitimate authority. And when government ceases to be legitimate and they become tyrannical or ask us or compel us even to go against our faith in something that is absolutely a moral principle of God, we have to obey God rather than man. Olha, e o governo tem uma parte de sua autoridade dada por Deus, mas quando o governo vai contra esses princípios dados por Deus, nós vemos, por exemplo, na palavra submissão, que a palavra submissão na Bíblia significa reconhecer uma autoridade legítima. E quando o governo deixa de portar essa autoridade legítima e começa a ser tirânico ou abusivo contra os princípios dados por Deus, contra a igreja na sua obediência de algo que é um princípio moral dado por Deus, então, nesse caso, a igreja pode ir contra essa orientação, ir contra essa ordem do governo, porque o governo está forçando algo que é absolutamente inquestionável, que é um princípio da palavra de Deus. And we have to make sure we aren't rebellious, which is rejecting legitimate authority because we don't feel like going along with it. But John MacArthur wasn't rebellious. He was faithful to God first and understood that God is the sovereign, the divine lawgiver, the ultimate authority, not the government. Olha, e nós temos também que tomar cuidado para nós não sermos rebeldes. Por exemplo, muitos cristãos podem estar rebeldes quando eles estão se rebelando contra o governo por alguma coisa que eles simplesmente sentem que não querem fazer. Isso está errado, mas o pastor John MacArthur, ele não estava sendo rebelde, indo contra algum princípio legítimo, de uma ordem legítima, de uma autoridade. Não, na verdade ele estava sendo fiel a Deus e aos seus princípios, à sua verdade. Ele estava querendo obedecer algo que é extremamente essencial de reunir a igreja. And I'm not talking about small things that maybe are inconvenient or we just don't like, but when it's a law that is directly in conflict with the truth or the morality of scripture, then we as Christians have to follow God first. And that's why in America, our founders
protected specifically the inalienable right to free exercise of religion. Olha, e nós não estamos falando aqui sobre questões pequenas, coisas que são simplesmente inconveniências ou coisas que nós podemos achar desconfortáveis. Na verdade, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre situações que são absolutos, quando Deus nos dá ordens específicas e o governo, por algum motivo, está indo contra esses princípios que Deus nos dá. Isso está errado. E é por isso que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, os pais fundadores estabeleceram na nossa Constituição o direito inalienável de exercício livre da religião. Uau, incrível. E também uma coisa que a gente precisa ter em vista é também sobre as nossas liberdades, né? Como esse caso nos mostrou. Então, como que você acha que as liberdades religiosas elas estão sob ataque no Ocidente onde nós vivemos? And Jenna, this case was so important to show about the importance of religious liberties. So, how do you think that our liberties as Christians are under attack in the West? It's philosophical because the government and the progressive leftists who completely want to reject God and excise him from society want to give every other possible viewpoint or opinion the right to be protected and tolerated, except for the Christian worldview. Essa é uma boa pergunta, Rebeca. É algo filosófico, porque realmente, hoje em dia, no Ocidente, seja o governo ou muitas vezes os progressistas da esquerda, acabam advogando princípios de tentar proteger todas as outras perspectivas disponíveis, todos os outros pontos de vista, exceto o da cosmovisão cristã. Eles advogam esses outros princípios, mas vão indo contra o princípio da cosmovisão cristã. And we can see that in a variety of instances, like censorship on social media for speaking truth, like the case with John MacArthur of specifically targeting churches and Christians. But also we see this in things like parental rights and the ability for school choice. We see this in so many different examples, like the vaccine mandates that so many different governments wanted to implement. All of these things go against our individual autonomy and the rights that God gave to every human being. Olha, e essas coisas realmente acabam se mostrando em uma variedade muito grande de aspectos. Por exemplo, desde questões como os direitos, né, de exercitar a liberdade de poder ir para a igreja, como, por exemplo, aconteceu nesse caso com o John MacArthur, em outros casos de podermos falar verdades nas redes sociais, muitas vezes sofrendo censura. E nós vemos também isso em outras questões, como direitos dos pais a ter o direito de escolher a escola para os seus filhos, ou outros aspectos, questões como, por exemplo, a obrigatoriedade da vacina, que aconteceu em vários países, que são questões que vão contra a nossa autonomia individual, e são várias coisas que ferem realmente os direitos que Deus nos deu. We tend to think of religious liberty as just affirming our faith or what we can do in church, but it's so much more than that, because as Christians, we know that everything we do should be decided based on the truth of the Word of God and the Christian worldview. So religious liberty impacts everything. It impacts what we do at work. It impacts what we do in our private life, how we raise our children, how we understand the definition of marriage. This is also, to your previous question, Rebecca, exactly why Christians have to engage in politics and in law to make sure to protect a stronger definition of religious liberty. Olha, e realmente, liberdade religiosa não é, como muitas pessoas pensam, que é só uma questão de permitir a crença ou ter a liberdade só de se reunir numa igreja. Na verdade, é muito mais amplo do que isso. A questão da liberdade religiosa toca em assuntos como, por exemplo, a definição do casamento ou outras questões como a liberdade de defender
pontos de vista morais de acordo com a palavra na arena pública. E isso tudo se relaciona com aquela pergunta anterior que você fez, Rebeca, sobre a questão da importância do cristão se envolver em questões de cultura e de política e de direito, porque é muito importante que nós entendamos que o princípio da liberdade religiosa é muito mais amplo do que o mundo tenta retratar. So religious liberty is not just about the government protecting our right to engage in religion, but also that the government cannot compel me to participate in conduct or speech or any other activity that violates my sincerely held religious belief. Então, muito além da questão simplesmente de poder praticar minha fé em particular, a liberdade religiosa toca no aspecto de nós também termos a liberdade de poder nos conduzir e praticar qualquer aspecto da nossa crença, qualquer aspecto da nossa fé em público que seja prescrito por conta dessa questão da nossa consciência. Então, esse tipo de direito é protegido pela questão da liberdade religiosa. So, for example, the government and also the private sector, like social media, shouldn't prohibit me from speaking the truth and for defending my faith, but also it shouldn't compel me to affirm things that are blatantly false, like that a man can become a woman, or that a transgender person is somehow in line with how God created male versus female, or homosexual marriage, or any of these other things that the left is trying to force Christians to actively affirm that violate our faith. Olha, então o princípio de liberdade religiosa também toca no aspecto de, seja o governo ou o setor privado, como no caso das redes sociais, eles não têm o direito de poder me impedir de falar aquilo que eu creio ser verdade, falar e me posicionar sobre questões sobre, por exemplo, se um homem pode se tornar uma mulher, ou a questão do casamento homossexual, ou a questão de se transgênero tem algum alinhamento sequer com a maneira como Deus criou o homem e a mulher. Então, todas essas questões polêmicas que estão sendo forçadas por conta dessa questão do progressismo da esquerda, todas essas ferem o direito à liberdade religiosa. True religious liberty means that we have the ability to stand firm and speak truth, but also not be compelled to speak lies. Olha, a verdadeira liberdade religiosa tem a ver com nós podermos ficar firmes, falar a verdade, mas também tem a ver em nós não sermos compelidos a falar mentiras. Uau, isso foi incrível. Então, à luz disso, como que nós cristãos podemos nos levantar e nos posicionar pelas nossas liberdades? Jenna, that was amazing. So, in light of that, how can we as Christians stand up to defend our religious and our freedoms? The best example is in the book of Daniel, where Daniel prayed every day to the Lord. And then when the king issued a ridiculous mandate saying you can't pray, what did Daniel do? The same thing he had done every day before, which was to pray to the Lord and to continue to simply live and speak and act on the truth of God. Olha, isso é muito bom. O exemplo disso melhor está no livro de Daniel, onde nós vemos que Daniel, como um crente fiel, ele orava todos os dias ao Senhor. E quando chegou o momento em que o rei emitiu uma ordem ridícula, proibindo as pessoas de orar ao Deus de Israel, Daniel fez o que fez todos os dias. Ele foi e orou ao Senhor. E é assim que nós podemos resistir a esse tipo de princípio que vai contra a nossa fé, a essas ordens que vão contra a nossa fé. Nós devemos ser fiéis, ficar firmes. And it isn't always easy. It is hard to stand for truth, and you may get hated, you may get persecuted, you may even suffer consequences like what Pastor John was being threatened with. But the Christian faith is all about saying, I will serve the Lord come what may, and I trust him no matter what happens.
Olha, e isso nem sempre é fácil. Nos levantar pela verdade realmente pode ser muito difícil às vezes, quando as situações estão contrárias. Mas o que nós vemos é que a fé cristã é 100% voltada a essa ideia de nós termos de obedecer ao Senhor, venha o que vier, e poder confiar nele durante todo esse processo, sabendo que ele tem todo o controle em suas mãos. So, in practical terms, what does that look like? Well, we know from scripture that we are supposed to fulfill the Great Commission, which is to go into all of the world and teach the truth of our Lord and Savior Jesus Christ and proclaim his truth until he returns. So, in every day and every opportunity, I wake up and say, what does God have for me today? And I have to be faithful today. Olha, então, em questões na prática, o que nós temos de fazer? O que nós podemos fazer? Jesus nos ensinou a grande comissão de nós termos de ir em todo o mundo e espalhar a verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregar a palavra dele. Então, todos os dias, quando eu acordo de manhã, eu me pergunto, o que o Senhor tem para mim hoje? Como é que eu posso ser fiel hoje? And for young women especially, it's so important that we don't lose sight of simply being faithful to the Lord and what he called us instead of pursuing what may be bright and shiny to the culture, like being an influencer, or if you don't have as big of a media platform, that's okay. God has called all of us individually to be faithful to where we're at. Olha, e especialmente para jovens meninas, isso pode ser realmente uma questão muito importante de enfatizar, a de nós sermos fiéis naquilo que o Senhor nos dá todos os dias. Você não precisa ficar preocupada ou nervosa por querer ser, por exemplo, uma influenciadora ou outras coisas que o mundo acha como brilhantes e empolgantes, seja como influenciadora na internet ou ter uma plataforma de mídia muito grande para poder falar. Você não precisa disso para ser fiel ao Senhor. Você só precisa ser fiel naquilo que Ele te dá hoje. So what does that look like for you? Well, it may be that your family is having a conversation that you don't want to start an argument, so you just stay silent. Well, instead of being silent, speak truth in love, but speak truth. I had a friend who just this past week who posted openly on Twitter something that was very biblically false and wrong. And I had the option to stay silent or to respond lovingly. And the Holy Spirit prompted me, and I said, I have to be faithful and I have to respond and simply speak truth. Agora, como é que isso se dá na prática? O que isso tem a ver comigo? Olha, isso significa, por exemplo, você está numa situação com a sua família e aí você não quer se indispor, não quer começar um debate. Você está na mesa e aí você fica calada. Na verdade, ao invés de ficar calada, você pode falar em amor a verdade de Deus. É isso que Deus quer que nós façamos, que nós nos posicionemos com amor, defendendo a verdade daquilo que o Senhor diz. Por exemplo, esse fim de semana, teve uma situação em que uma amiga minha postou uma coisa no Twitter que era absolutamente falsa. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei me questionando se eu deveria responder ou não, mas aí o Espírito Santo realmente me moveu a responder. O que aconteceu foi que eu pude responder de uma maneira totalmente amável, mas falando a verdade da palavra. And that can be very difficult. And I may have lost a friend over it, but I did not betray my faith. And having faith means to believe in the promises of God and act on those promises, to live every moment, every decision in light of eternity and in light of the truth of the Word of God. Olha, e isso pode ser muito difícil, pode ser que em alguns momentos a gente possa ter consequências. Por exemplo, pode ser que eu tenha perdido uma amiga por conta de falar a verdade, mas o que significa viver com fé em Deus? Significa viver crendo nas promessas de Deus. Significa viver olhando para a eternidade, à luz da eternidade, confiando que o Senhor tem todas as coisas em suas mãos. The best way that Christians can impact culture is to simply be faithful because he is faithful. And that's what scripture commands of Christians. Imagine if every Christian
no matter what happened, the cultural pressures, would stand firm on truth, we would be incredible witnesses. E o que nós vemos aqui é que Deus nos orienta da melhor maneira para nós impactarmos a cultura é sermos fiéis, assim como Deus é fiel, e defendermos a verdade. Se nós fizéssemos isso, imagine como nós seríamos incríveis testemunhas da verdade de Deus. And that's what the verse in scripture means. I can do all things through Christ who strengthens me. It doesn't mean that I can literally do anything. It means that I can overcome every challenge and I can run my race and my journey, my Christian faith in faithfulness to the Lord because He will give me strength. Olha, e é isso que significa ser cristão. Por exemplo, nós vemos naquele versículo na Bíblia que nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não quer dizer que nós podemos fazer qualquer coisa. Ele nos diz que nós podemos superar todos os obstáculos que estiverem na nossa frente para nós podermos sermos fiéis aos princípios da palavra de Deus, aos princípios que Deus nos orienta. E é nisso que nós podemos fazer. Tudo nós podemos fazer. Nós podemos superar todos os obstáculos que se colocarem na nossa jornada de fé com o Senhor. So stay reading scripture, stay praying every day to the Lord from sunrise to sunset, and make sure also that you're part of a good Christian community that will encourage your faith. Então, o que eu dou de conselho é continue lendo a palavra de Deus, continue orando todos os dias, de manhã, de noite, e seja parte de uma comunidade fiel de cristãos, de uma igreja. Uau, essa entrevista foi maravilhosa. Muito obrigada, Jenna, por todo o tempo e toda a sabedoria que você deu pra gente. Eu poderia conversar com você o dia inteiro. Jenna, thank you so much for everything you say. I could talk to you for all day because it was so great. So thank you so much for being here and for every wisdom you shared with us today. Thank you so much, Rebecca, for having me. And I would love to have another conversation soon. And keep the faith, stay strong in the Lord. And I'll look forward to talking with you. And you're a wonderful light of Christ as well. And so thank you for everything you're doing to speak truth. Olha, Rebeca, muito obrigado. Realmente foi muito bom. Eu poderia conversar, espero poder estar conversando com você de novo em breve. Muito obrigado por tudo que você faz, tudo que você está fazendo de espalhar a luz de Cristo em tudo que você faz e tudo aquilo que você está realizando também na sua vida. Muito obrigado. Espero que possamos conversar de novo em breve. Muito obrigada por ter escutado mais um episódio do podcast Fé e Tulipas. Foi uma grande alegria ter você aqui e eu espero que essa conversa tenha te abençoado, edificado a sua fé e te feito querer se posicionar para levantar a bandeira de Cristo nesse mundo que nós vivemos. Então, não esquece de compartilhar essa entrevista com outras pessoas nas suas redes sociais para que pessoas possam estar vendo e serem encorajadas para, como ela falou, que como cristãos tenhamos todos nos levantando e fazendo um grande impacto por Cristo. Então tenha certeza de compartilhar para outras pessoas estarem sendo edificadas também. E também não se esquece de se inscrever, ativar o sininho e colocar o seu comentário também para que possa estar alcançando mais pessoas. Que o Senhor abençoe muito a sua vida e a gente se vê na semana que vem.